Meus irmãos, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo... Obrigado. Capítulo de número 28, versículo de número 18 ao 20. O denominado texto, a Grande Comissão. Mateus, capítulo de número 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus, versículo de número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. A versão atualizada diz: fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Então, nessa noite eu quero refletir com os irmãos a respeito da igreja local e o seu comprometimento com a evangelização. Uma das marcas de uma igreja bíblica é que ela é uma comunidade, é uma igreja comprometida com a evangelização. De maneira que, para essa noite, eu penso que eu inicio essa reflexão com base na Grande Comissão e rapidamente quero analisar com vocês alguns aspectos desse texto, iniciando pelo versículo de número 18, meus irmãos, aonde o Senhor Jesus ele vai introdutoriamente, não é, ao ide, há uma palavra pós-ressurreição, e o Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Essa é uma declaração da glória do Senhor. Essa é uma declaração da manifestação mais plena do senhorio de Cristo, sua glória, seu esplendor, sua majestade. É interessante que o Senhor Jesus chega diante dos seus discípulos e não diz a eles: bem, ressuscitei, perdoe os pecados dos homens, agora eles estão em profunda aflição, os homens estão à beira do abismo, almas estão indo para o inferno, corram, saiam correndo e preguem porque eu ressuscitei. Não, em absoluto. Há uma declaração da glória, da ressurreição, do senhorio, da manifestação do senhorio absoluto e inquestionável do Senhor Jesus aqui. E o que na verdade está sendo posto é que o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu, aquele que consumou a obra da redenção, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, o universo, o cosmos, está diante dele em adoração. E é essa a manifestação do Senhor diante dos seus discípulos. Ele, o Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano, aquele a quem toda a adoração deve ser endereçada, o único Deus, aquele que redimiu por amor o seu povo, agora diz a eles: vão ao mundo e proclamem, vão às nações e anunciem que há um Deus, há um Senhor, há um Rei sobre todos os reis, há um Senhor sobre todos os senhores. Vão e anunciem ao mundo que a minha glória é a glória definitiva, a manifestação da minha misericórdia, a manifestação única e cabal necessária a todos os homens. E a partir de então, meus irmãos, versículo de número 19 diz: portanto, ide e ensinai, ide, fazei discípulos, não é? Essa expressão aqui, portanto, em poucas palavras, isso aqui vai significar pelo menos três coisas. A primeira delas é porque o Senhor assim ordenou, o seu povo executará essa missão. A propagação, a divulgação, a evangelização é uma ordem
do nosso Senhor ao seu povo, à sua igreja. Em segundo lugar, porque ele prometeu comunicar a força necessária para o exercício dessa missão. E aquele que nos deu o mandamento é o mesmo que diz deter todo o poder nos céus e na terra. E em terceiro lugar, meus irmãos, porque ele, o Senhor que ressuscitou e que venceu a morte, o Senhor para quem diz Paulo, a ele todas as coisas convergem, para ele tudo converge, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, porque ele é digno da homenagem, da fé e da obediência de todos os homens. Quando a Bíblia Sagrada e na grande comissão o Senhor Jesus nos desafia, enquanto seu povo, a ensinarmos, a fazermos discípulos, nesse caso aqui, nós precisamos entender que fazer discípulos não é precisamente o mesmo que fazer conversos, prosélitos à igreja. Ainda que conversos, pessoas que estejam comprometidas com uma comunidade cristã local, ainda que isto esteja certamente implícito na missão evangelizadora, a expressão fazer discípulos põe uma ênfase ainda muito maior sobre esta questão. De fato, fazer discípulos requer que tanto a mente quanto o coração e a vontade devam ser conquistadas para Deus. Um discípulo é um aluno, é um aprendiz, é alguém que está entregue e está em um estado de rendição plena ao seu Senhor. A nossa missão de proclamar o Evangelho não é apenas fazer com que as pessoas sejam frequentadoras de culto, não é apenas fazer com que as pessoas façam uma adesão ao grupo daqueles que frequentam a igreja. O objetivo do discipulado é, em Deus, no Senhor, e confiando em Deus, ver a obra, o resultado da graça de Deus, mudando o coração, a disposição mental das pessoas e percebendo o fruto dessa graça nos homens em uma entrega plena, total, absoluta. Nós não podemos definitivamente entender a evangelização apenas como o esforço de trazer pessoas para estar em um culto. Evangelização definitivamente não é apenas, tão somente, a distribuição de literatura evangélica. Não. Evangelização, meus irmãos, não é, e definitivamente não é, sair por aí gritando como um louco, talvez com um megafone ou na rua, falando a respeito da mensagem do Evangelho. Evangelização, meus irmãos, conforme a grande comissão, é ensino, é esclarecimento, é manifestação do conteúdo da mensagem de Jesus de Nazaré. Não basta definitivamente nós falarmos de forma descomprometida. É claro que Deus, na sua infinita graça e soberania, pode usar isso, mas evangelização definitivamente não é isso. Nós precisamos, e eu fico muito feliz, meus irmãos, mas muito feliz em Deus, de congregar em uma igreja onde algumas pessoas que não estão habituadas conosco, quando nos visitam, perguntam assim: quando é que vai ter pregação no Jardim Botânico? Eu fico profundamente feliz com isso, porque em algum momento nós vivemos hoje um desafio muito grande com relação à consciência evangelística da igreja brasileira, especialmente nós pentecostais, onde a ideia de pregação ela perpassa pela performance do pregador. Ou seja, pregar é falar com uma determinada entonação de voz, é pregar com um determinado ritmo, é produzir emoções, é produzir sensações, é de alguma maneira provocar a plateia e fazer com que ela sinta algumas cócegas, tenha reações, enfim.
E eu fico profundamente feliz em Deus de estar congregando em uma comunidade cristã onde as pessoas vêm, e quando vêm eles dizem assim, que bom, mas quando é que vai ter pregação? Porque vocês ali é sempre estudo bíblico. Aleluia, louvado seja Deus. Isso de alguma maneira aponta que essa é uma comunidade cristã que tem o comprometimento de que a partir do momento em que o culto seja assumido, haja conteúdo e reflexão daquilo que está sendo dito. Ou seja, não basta apenas você ter sensações boas. Você não está hoje à noite aqui para ouvir o pregador e depois a oração dizer assim, que culto maravilhoso, eu estou saindo daqui tão leve. Que culto abençoado, eu senti assim um arrepio maravilhoso. Definitivamente não. Nós estamos hoje à noite aqui diante de Deus para ouvir a palavra de Deus, para nos encontrar com Deus, em primeiro lugar, para sermos confrontados pela verdade de Deus. Para que a verdade de Deus, ao ser exposta, para que o Evangelho, ao ser pregado, ele nos confronte. Ele nos revele a grandeza, a santidade, a glória de Deus, e em revelando a grandeza, a santidade e a glória de Deus, a nossa pequenez, a nossa maldade, ela também é manifesta. E aí então, isso produz em nós a necessidade, a dependência, a humildade. Isso tem que nos conduzir diante do altar de Deus em humildade, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele graça. Isso, e sempre que isso acontecer, sempre que uma mensagem, uma exposição bíblica for feita e isso for produzido na consciência e na mente humana, tem absoluta certeza, houve genuína pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Sempre que alguém, em ouvindo a mensagem do Evangelho, tiver por algum momento o seu ego massageado, tiver por algum momento a maldade da sua natureza humana acalentada, massageada, não é o Evangelho. O Evangelho não tem o comprometimento com nenhuma dessas coisas. O Evangelho não é mensagem motivacional. O Evangelho, ainda que nos motive para a vida conforme a perspectiva de Deus, o Evangelho não tem, meus irmãos, a mensagem, o conteúdo do Evangelho não tem esse objetivo e esse enfoque. Quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho do Senhor Jesus é anunciado, a glória de Deus é manifesta. E sempre que a glória de Deus é manifesta, nós, pecadores, somos desafiados a nos colocar em nosso lugar e pedirmos a misericórdia desse Deus grande, majestoso e misericordioso. Esse é o Evangelho. E a missão da igreja consiste exatamente nisso. Fazer discípulos é desafiar todo homem, em todo lugar, a qualquer momento, em todo tempo, a que seja despertado a essa consciência. A consciência de que a igreja não é um shopping center, não é um bazar, e Jesus não é o gênio da lâmpada. Não estamos aqui na igreja para fazer os nossos pedidos, não é? Até já disse alguém que o gênio da lâmpada é até mais ético do que o Jesus que é pregado em muitas igrejas hoje no Brasil. Porque o gênio da lâmpada tem de 3 pedidos. Esse Jesus que é pregado em muitas igrejas não, né? Basta fazer a campanha tal, basta assumir os compromissos tais e ele topa qualquer negócio. Não é o Evangelho, não é a Bíblia Sagrada, não é o conteúdo do Evangelho que é manifesto nesses lugares, meus irmãos. A mensagem do Evangelho, ser discípulo, é ser desafiado, em primeiro lugar, a render-se diante da grandeza desse Deus Santo, soberano, mas acima de tudo misericordioso e bom. Esse é o primeiro desafio, é ser confrontado da nossa necessidade. Daí porque talvez o fracasso do nosso esforço evangelístico, de alguma maneira. Por quê? Porque em algum momento a igreja sai para anunciar o Evangelho e anunciar um Deus que amorosamente quer salvar o homem e está assim quase que entrando em desespero se esse homem se perde. E esse talvez seja o grande fracasso do evangelicalismo brasileiro e das mobilizações de evangelização na nossa nação. Meus irmãos, não faz absolutamente nenhum sentido anunciar salvação para quem não se sente perdido. Não faz absolutamente nenhum sentido dizer que você precisa ser salvo se essa pessoa não tem consciência de que está condenada.
É por isso que aqui reside a antipatia e o aspecto indigesto da mensagem do Evangelho. Nós só poderemos anunciar a salvação, a graça de Deus, se nós anunciarmos antes disso que o pecado nos encerrou a todos debaixo de condenação. Nós só teremos sucesso e, em primeiro lugar, glorificaremos a Deus no cumprimento dessa missão se anunciarmos a condenação na qual o pecado nos colocou a todos. Aí, o conteúdo da mensagem do Evangelho começa a ficar assim um tanto quanto indigesto, e ele não é nada politicamente correto nisso. Porque aqui reside a batalha da igreja no confronto para com o pecado. Aqui reside a batalha do povo de Deus, que ainda que, sendo resgatados por Deus do pecado, agora por graça de Deus vivem em santidade. E por viverem na santidade de Deus, são agentes da proclamação da glória desse Deus no confronto ao pecado e ao erro. Portanto, não há pregação do Evangelho, não há como cumprir a missão dada por Jesus em fazer discípulos, se estes que são alvos da nossa mensagem não são despertados do seu estado e da sua realidade espiritual. Em primeiro lugar, os homens têm que serem desafiados a discernirem a sua condição e o seu estado espiritual. Diz o Evangelho, a grande comissão, o texto que nós estamos lendo: fazei discípulos de todas as nações, uma vez tendo-os ensinado, proclamado. Agora entra aquilo que é indissociável do Evangelho e da vida cristã, que é o comprometimento. Diz o Senhor Jesus: batizando-os. Meus irmãos, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento tinha sinais visíveis e externos desse pacto e dessa aliança, o povo de Deus na nova aliança também tem os seus sinais. Alguns vão querer chamar de sacramento, outros de ordenanças, enfim, esse não é o caso aqui agora, né? Agora, o fato é que o mandamento do Senhor Jesus e o Novo Testamento estabelecem estas ordenanças ou sacramentos, batismo e a ceia, como esses sinais visíveis do comprometimento do povo de Deus para com o seu Deus. Batizando-os, essa manifestação, esse ato maravilhoso, onde é um ato representativo e proclamador, onde está sendo anunciado a todos o comprometimento definitivo com o Evangelho. Se alguém se diz discípulo de Jesus, mas está protelando o seu comprometimento, questione esse amor que você declara ter por Jesus. Se alguém diz amar a Deus, amar o Evangelho, amar o reino de Deus, mas diz, não, essa coisa de me batizar eu vou esperar um pouquinho. Se é exatamente aquele camarada que diz, eu te amo demais, mas vamos continuar noivos por enquanto, porque casamento é um compromisso mais sério, né? Se casar, aí a coisa fica séria. Ora, se não é sério, que confissão de amor é essa? Se ela não te conduz a um compromisso de obediência definitiva, selando esse compromisso no ato do batismo, que amor é esse por Jesus? Porque o mandamento é dado por Ele. Os meus discípulos, diz Jesus de Nazaré, eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, esse batismo, a expressão aqui no original grego, é ser conduzido para dentro do nome de, é ser desafiado a um compromisso, a um selo de relacionamento pessoal com o Deus Trino, é render-se diante desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou e o pecado nos afastou dele e ele em sua graça nos redimiu, veio ao nosso encontro, veio até nós, veio e nos encontrou, nos achou, mudou o nosso coração, perdoou os nossos pecados, nos encheu do Espírito Santo e nos fez seu povo. Isso é belo, isso é grande demais, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais, porque se Deus não vem a nós, nenhum de nós iríamos a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.
Se Ele me amou primeiro, como não me render a Ele? E se me render a Ele implica nesse ato maravilhoso, em obediência ao mandamento dado por Ele, então eu selo esse compromisso de amor e digo ao universo que agora pertenço a Ele. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele não é apenas o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor, dono absoluto da minha vida. Meus irmãos, o versículo de número 20, é interessante que esse ato do comprometimento, meus irmãos, a igreja cristã, a comunidade local, ela tem um dever, esse é o plano de Deus para a igreja, que ela seja proclamadora do Evangelho, nesses termos. E olha só que interessante, nesse ato do batismo, nesse texto ele está cercado por ensino, ensinando-os e batizando-os. Depois que batizá-los, continua ensinando todas as coisas a eles. Não existe assim uma classe de catecúmenos onde você vai aprender o que precisa ser aprendido a respeito do Evangelho e depois de formado, ok, agora você está assim numa segunda categoria. Não. O convite da graça de Deus aos discípulos de Jesus é o contínuo aprendizado da grandeza e da glória de Deus. Nenhum de nós aqui esgotará na sua caminhada com Deus, esgotará a sua necessidade de aprendizado da grandeza, da glória, da misericórdia do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja bíblica, ela é comprometida com a evangelização. E a evangelização é essencialmente ensino, proclamação, divulgação do conteúdo do Evangelho. E para encerrar aqui, meus irmãos, eu quero apenas fazer algumas reflexões com vocês hoje à noite a respeito disso. O Senhor Jesus, versículo de número 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No Evangelho de Mateus, meus irmãos, nós vamos encontrar essa expressão, essa manifestação da presença do Senhor Jesus, presença de Deus com o seu povo ao longo de todo o Evangelho, do início ao fim. No início do Evangelho de Mateus, nós vamos ter, no princípio do Evangelho, Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus junto de nós. No meio do Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo de número 18, versículo de número 20, quando o Senhor Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Presença do Senhor Jesus. E o Evangelho de Mateus conclui exatamente com essa promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a promessa dada por Jesus à sua igreja, e esse mandamento da proclamação, da evangelização, não poderia ser acompanhado de algo mais belo, mais poderoso e mais rico. O Senhor Jesus está dizendo ao seu povo que no ato da proclamação do Evangelho, nenhum dos discípulos de Jesus estarão sozinhos. Portanto, eu quero dizer à igreja hoje à noite aqui, ainda que você não tenha todo o cabedal e a formação teológica do reverendo Rodrigo Majewski, do reverendo Gabriel Canites, do presbitério da igreja aqui, ainda que você não saiba, talvez, articular e falar sobre coisas teológicas mais difíceis e complexas, quando um discípulo de Jesus, ele abre a boca para falar do reino de Deus, para falar da misericórdia de Deus, para anunciar as grandezas do Evangelho, saiba que o Senhor Jesus disse isso, é a promessa dele ao seu povo e à sua igreja: eu estou convosco na hora dessa missão. No momento em que o povo de Deus, aonde quer que esteja, e meus irmãos, eu peço ao Espírito Santo hoje à noite que me ajude a que nós saímos daqui desafiados à proclamação do Evangelho. Toda vez que um discípulo do Senhor Jesus, aonde quer que esteja, ele anuncia o reino de Deus, saiba, os céus estão com você, os céus estão ao seu lado. O próprio Jesus diz: estou convosco
Não há o que temer. Não se deixe intimidar, não se permita intimidar. Sempre que houver a possibilidade, e claro, respeitando alguns parâmetros, nós não podemos também perder o bom senso, como eu falei ainda há pouco, não é raras vezes em que nós no centro de Porto Alegre vemos assim alguém gritando com aquela cara de doido, pregando o Evangelho. Não sei, eu acredito que Deus é soberano e às vezes até pode usar uma doideira daquela para que alguém seja alcançado, mas irmãos, é uma excepcionalidade da graça de Deus. Não é para ser assim, não é para ser dessa forma. O Evangelho, bom senso e lucidez não se desassociam, não se divorciam. Por favor, guarde isso. O reino de Deus, a mensagem do Evangelho, bom senso não é desassociado do Evangelho. Sempre que alguma coisa se apresentar a você como muito espiritual, mas for divorciada de bom senso, recue, analise, não abrace o pacote. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, é um Deus de ordem. Meus irmãos, o universo como está, ali está porque Deus o fez assim, em ordem. A ordem é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Então, muito cuidado. Quando você tiver a oportunidade de anunciar o Evangelho de forma assim, lúcida, ética, no momento mais apropriado, também nenhum de nós precisa virar aquele carro velho, onde para faz barulho, onde para prega, porque na verdade, nem sempre, meus irmãos, nem sempre a forma mais apropriada de glorificar a Deus, por exemplo, em um ambiente profissional, vai ser parar todo mundo, os colegas de trabalho, e começar com uma exposição bíblica sobre Romanos capítulo 1. Não! Às vezes nós vamos ter que ter discernimento, entender o momento mais apropriado, mas quando essa porta se abrir, saiba, é Deus que está abrindo essa porta para você. Então pregue o Evangelho, anuncie a graça de Deus, anuncie o amor de um Deus que quer salvar, e saiba que quando você fizer isso, os céus estarão ao seu lado. Nós nunca estaremos sozinhos no ato da proclamação do Evangelho e do Reino de Deus. Agora, com relação à evangelização, meus irmãos, eu quero apenas refletir com vocês hoje à noite sobre algumas razões bíblicas pelas quais nós devemos evangelizar. Porque o ato correto com a motivação errada, ele inevitavelmente implicará em problemas, ou cedo ou tarde. E não basta para Deus ações que são desassociadas de uma alma que tem um comprometimento em virtude naquilo que está fazendo. Tanto é que o fruto do Espírito é bondade e benignidade. É o ato bom acompanhado pelo sentimento bom. Então essa é a proposta do Evangelho. Por essa razão, eu quero apresentar algumas razões bíblicas pelas quais nós devemos evangelizar. Além do texto que eu rapidamente analisei com vocês hoje à noite aqui, primeira razão pela qual a igreja deve ter o comprometimento com a evangelização é a glória de Deus. Isso aqui é extremamente confrontador. Porque na maioria das vezes o mundo evangélico nos ensina que nós temos que evangelizar por amor às almas. E essa ênfase salvacionista não é a ênfase bíblica para o comprometimento com a proclamação do Evangelho. Primeira razão bíblica pela qual nós devemos proclamar o Evangelho é por causa da glória de Deus. Porque o Deus Criador não é honrado no mundo caído como deveria. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, agora vão e anunciem ao mundo que o Senhor, o Criador, aquele que criou tudo e todos, Ele vive e reina para sempre. Essa deve ser a nossa motivação. Amar as almas, então isso é errado, meu querido irmão Davi, não, de forma nenhuma, mas talvez essa seja uma motivação de uma importância menor, diante da importância maior que é a glória de Deus. Por exemplo, meus irmãos, quando nós vemos Paulo na carta aos Romanos, a carta aos Romanos, meus irmãos, é um tratado
teológico, doutrinário. A igreja já, aqui no Jardim Botânico, já estudou essa carta. É um documento que tem que ser redescoberto urgentemente. Paulo escreve a carta aos Romanos, e na carta aos Romanos o intento dele é apresentar de forma sistemática o evangelho que ele prega, o conteúdo que ele prega, com o objetivo de obter da igreja de Roma apoio para ir pregar o evangelho na Espanha. Ele começa a carta falando: a minha intenção é estar com vocês, e a partir do momento que eu estiver com vocês, daí eu vou para a Espanha pregar, vou para a Espanha anunciar o evangelho. Agora, observemos todos aqui a preocupação do apóstolo Paulo nesse intento, nesse objetivo missionário e evangelístico dele. Capítulo de número 1 da carta aos Romanos, no versículo de número 18, Paulo vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, Deus se manifesta a todos os homens, aquilo que em teologia vai ser chamado de a revelação natural. Deus se revela em ira pelo estado de pecado em que os homens se encontram. Os versículos de número 19 e 20, do capítulo 1 da carta aos Romanos: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E é interessante a ênfase que Paulo dá agora: para que por eles, por essa manifestação na criação, fiquem inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus. Versículo de número 21, olha o que diz Paulo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. A preocupação do apóstolo Paulo é que ele olha para o mundo e diz: nesse mundo, no estado de coisas, nesse mundo que jaz maligno, Deus não é honrado, e a forma de Deus ser glorificado é proclamar o evangelho da glória de Deus. Na continuidade do texto ele diz: antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos. Versículo de número 23 do capítulo 1 diz o apóstolo Paulo novamente: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, a corrupção do gênero humano os entregou a um estado de idolatria e em uma condição onde Deus não é honrado, não é glorificado. E eu sei que talvez para alguns de nós seja mais difícil, para outros menos difícil, mas essa é a primeira motivação do comprometimento de proclamação do Evangelho por parte do povo de Deus. O povo de Deus se imbui na proclamação do Evangelho, por quê? Porque antes de qualquer coisa quer ver o nome de Deus sendo glorificado. Nós precisamos olhar para o mundo e dizer: nesse mundo, nesse Brasil de injustiças, nesse Brasil racista, classista, nesse Brasil de desigualdade, de injustiça, de inversão de valores, Deus não é glorificado. Deus não é glorificado nesse Brasil corrupto. Deus não é glorificado nessa nação violenta. Deus não é glorificado nesse estado de coisas que aí está. Portanto, a resposta da igreja, meus irmãos, é a proclamação do Evangelho. É assim que o povo de Deus vai levando a glória e a honra de Deus por meio da proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, além da glória de Deus, segunda razão é porque a igreja não pode salvar, nem outorga salvação a ninguém, sendo ela mesma, a igreja, beneficiária desta graça da salvação. Nós, quando proclamamos o Evangelho, temos que ter a consciência de que a igreja não salva ninguém. Todavia, eu quero dizer que ninguém será salvo se não for por Deus feito igreja. É assim. A igreja não salva, mas ninguém será salvo
sem que a graça de Deus te faça igreja. Meus irmãos, quando nós proclamamos o Evangelho, nós temos que ter esta consciência. Nós, a igreja, não salva ninguém. E aqui, talvez muitas das nossas angústias, elas têm um fim. Não é aquela angústia salvacionista, de salvar as almas, de arrancá-los do inferno. Nós temos que ter um comprometimento na proclamação com a convicção única e absoluta de que é Deus quem salva os homens. É Deus quem salva os homens. Nós pregamos o Evangelho na certeza de que o Evangelho, em sendo pregado, é Deus e o seu Espírito que mudarão o coração e as mentes dos homens que ouvem a mensagem do Evangelho. Eu acho maravilhoso aquele texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, em que diz que o semeador saiu a semear. Não cabe ao semeador dar vida à semente, ela tem vida em si. Ao semeador cabe semear, distribuir a semente. Nós temos que proclamar o Evangelho, na certeza de que a salvação pertence ao Senhor. Sempre que você pregar o Evangelho, é claro que eu quero abrir um parêntese aqui, meus irmãos. Às vezes a convicção de que é Deus quem salva os homens pode conduzir alguns de nós a uma posição um tanto quanto questionável, como por exemplo aquela que já preguei o Evangelho para fulano. Se ele não aceitou é porque Deus não o quer salvar. Isso não cabe a nós. Nós, o povo de Deus, temos que ter um comprometimento com a proclamação. Talvez Deus está usando a tua perseverança. Talvez Deus pode estar querendo usar o teu permanente manifesto de amor, cuidado e insistência. Então a nós, meus irmãos, cabe a proclamação na certeza de que é Deus quem salva. Os pais cristãos não são salvadores dos seus filhos. É Deus. A Deus, unicamente ao Senhor, pertence a salvação. Pregue o Evangelho, na certeza de que, em pregando o Evangelho, é Deus quem salva e muda o coração dos homens. Terceiro lugar, meus irmãos, o Novo Testamento, o entendimento do Novo Testamento é que a igreja local, ela é a expressão da plenitude de Cristo. E nós estudamos aqui a carta aos Efésios. É por meio da igreja local que a manifestação da graça de Deus se dá na história e na vida dos homens. A igreja ela não é um lugar apenas gostoso de desfrutar, ou que seja para desfrutar bons e maravilhosos momentos. A igreja ela não é um ninho aconchegante. Ela não é um clube onde nós estamos aqui associados, e uma vez associados nós temos alguns direitos em relação a essa comunidade. Não, a igreja é o local onde as promessas de Deus se cumprem. O entendimento do Novo Testamento é que todas as promessas de Deus que estão no Antigo Testamento, elas têm o seu cumprimento na igreja, o povo de Deus, a nova aliança. Lembre que Paulo, na carta aos Efésios, ele chama a igreja de um novo homem, a nova sociedade. É a graça de Deus da massa caída propondo uma nova realidade, a realidade da sua graça. Deus, por meio da igreja, quer ensinar a humanidade e o universo a respeito do seu propósito, a respeito da sua vontade. É na igreja que existe a convergência de todas as coisas aos pés de Jesus. É aqui, na igreja, nas comunidades locais. É aqui que se processa a redenção. É aqui, na igreja, que as pessoas são recebidas no corpo místico de Cristo. Você pode ter sido alcançado pela graça de Deus fora da comunidade cristã, mas o Espírito de Deus e o Deus que te alcançou te trará para a comunidade cristã. Porque do contrário, o que aconteceu na sua vida não é a obra de Cristo, é uma experiência mística, religiosa qualquer. Porque quando a graça de Deus nos alcança e o Evangelho nos alcança, ele nos faz igreja. E meus irmãos, não dá para ser igreja sozinho. Se, entre muitas coisas, uma delas que não dá para fazer sozinho é ser igreja. Ser igreja, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, é um
desafio a uma vida coletiva. Ser igreja é ser inserido no corpo místico de Cristo e ter a família absurdamente ampliada. Para alguns isso pode soar com um certo romance, mas esse é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é que a graça de Deus nos encontra, a cruz nos encontra, a graça de Deus nos muda e nós somos inseridos nisso aqui. E isso aqui passa a ser uma grande família. Gente das mais diversas histórias se encontram e são feitos pela obra da cruz um único povo para a glória do nome do Senhor Jesus. É aqui na igreja que a nossa vida espiritual é alimentada, é nutrida. É aqui que nós recebemos orientação da revelação de Deus, instrução doutrinária. É aqui que nós somos desafiados a viver a vida como discípulos de Jesus. É aqui, na vivência da comunidade cristã, que nós temos e recebemos o desafio de cuidar e ser cuidado. É aqui na igreja que nós vivemos a experiência de exortar e ser exortado. É aqui na comunidade cristã que nós temos a oportunidade de termos os nossos dons desenvolvidos. É aqui na comunidade cristã, mesmo que você não vá exercê-los aqui, é aqui que começa o processo. É junto com essa família da fé. A igreja, meus irmãos, é indispensável no plano da graça de Deus, na obra redentiva do Senhor. Não se pode dizer que Deus está sendo glorificado se a igreja é ignorada. A igreja faz parte vital do plano de Deus para o seu povo. É aqui na igreja, meus irmãos, que nós somos modelados por Deus a ficarmos mais parecidos com Jesus de Nazaré. É na igreja, é por meio da igreja. É aqui na igreja que nós crescemos. É aqui na igreja que nós somos desafiados. É aqui na igreja que nós desenvolvemos misericórdia. É aqui na igreja que nós aprendemos o caminho da vida de Deus para a nossa vida. Não é fora daqui. Portanto, meus irmãos, não se pode pensar em evangelização e desvinculá-la da igreja local. Sempre que a proclamação do evangelho é feita, ela é feita por duas razões. Ou porque há uma comunidade que está comprometida com a proclamação, ou porque a comunidade está em um momento de plantação de uma igreja local. Nós não podemos aceitar a ideia da obra de proclamação, da obra evangelística desassociada da igreja local. A igreja local é a manifestação da graça e do reino de Deus, meus irmãos. É na igreja local que nós vivemos a plenitude do evangelho. É na igreja local. É na vivência da igreja local. Muito bem. E em último lugar, nessa noite, o comprometimento com a evangelização, meus irmãos, é o que nos livra de um pecado cometido por Israel, que é o ensimesmamento. A nação de Israel, ela era para ser, na verdade, uma grande nação missionária. Deus chama o seu povo para que por meio do seu povo a sua glória seja manifesta ao mundo. E nós vamos observando no Antigo Testamento que todos os grandes feitos de Deus, eles tinham implicação para fora do povo da nação de Israel. Quando o mar se abre, há temor nas nações. Aquilo se propaga, se espalha, porque Deus quer, por meio do seu povo, manifestar a sua glória ao mundo. E a evangelização, e o comprometimento com a evangelização, que nos livra de reproduzirmos o comportamento de Israel, nos tornando uma comunidade fechada, nos tornando uma comunidade muito carinhosa, mas às vezes nós temos que ter o cuidado da tirania do carinho, né? O abraço de macaco, né? Abraço com tanta vontade que mata, tanta paixão, é a tirania do carinho. É a evangelização, meus irmãos, que quebra esse vício. Ainda que, diga-se de passagem, não existe nada mais belo e aprazível para a vivência cristã do que a intensidade de uma comunidade que de fato divide a vida. Isso é ser igreja.
Nós não podemos entender como igreja um local onde as pessoas se reúnem, todos vão lá, recebem algo de Deus, depois cada um vai viver a sua vida. Não, isso não é igreja. A igreja, de fato, é o desafio de partilharmos a existência. Agora, nós não podemos aceitar a ideia que de algum momento e por alguma razão nós somos o grupo dos eleitos do Senhor. E aqui é o mínimo do carinho e da graça de Deus. É o comprometimento com a evangelização que impede que isso seja um comportamento adotado pela igreja local. É quando nós estamos imbuídos com a proclamação do Evangelho que constantemente nós somos desafiados a abrir o círculo profundamente forte que existe de amor fraterno na comunidade cristã, abrir esse círculo e dizer àqueles que chegam: bem-vindos à família de Deus. Do contrário, nós enfrentaremos vícios, disputas por poder, nós enfrentaremos a angústia de alguma maneira começarmos a nos ferir porque o lugar fica pequeno demais. É na evangelização que Deus vai usar o recebimento de novos membros, de novos irmãos, de novas irmãs, que de alguma maneira nos desafiarão a ser mais produtivos para o reino de Deus, a nos comprometer mais, a abraçar alguém em amor, a acompanhá-lo, enfim. É quando a igreja está comprometida com a evangelização que ela, de forma alguma, comete ou cai neste pecado da nação de Israel. Essa noite, meus irmãos, peço a Deus, peço ao Senhor, peço ao Santo Espírito que nos ajude a essa noite sairmos daqui, de fato, desafiados a nos envolvermos mais com a evangelização. Com isso eu não estou querendo dizer que você precisa sair por aí dizendo: venha à igreja do Botânico, você precisa conhecer o meu pastor, você precisa ouvir o pastor Rodrigo, você precisa ouvir o pastor Gabriel. Não é isso. Pregue o Evangelho, anuncie a graça de Deus, denuncie o estado de pecado, e quando a graça de Deus tocar o coração contrito, diga a ele, diga a ela que pode viver a plenitude da graça de Deus na comunidade onde você serve ao Senhor. Meus irmãos, por bondade divina, nós congregamos em um lugar em que nós não temos medo daquilo que vai ser dito do púlpito. Por bondade divina, há igrejas por aí em que o púlpito é uma caixinha de Pandora. O pregador sobe no púlpito e a gente não sabe o que vai vir de lá. Aqui não. Por bondade e graça de Deus, sempre o Evangelho está sendo proclamado aqui. Por bondade e graça de Deus, meus irmãos, nós somos instruídos, crescemos na fé, nossa mente ela é alimentada e nutrida porque nós recebemos informações a respeito da verdade do Evangelho, mas sempre aqui, quando nós cantamos, quando nós oramos, nós estamos sempre proclamando a grandeza desse Deus Santo, que não precisava nos salvar, que não era obrigado a salvar nenhum de nós, mas nos amou, e porque nos amou, Ele nos resgatou, e a cruz é a expressão máxima desse amor. Bendito seja o nome do Senhor. Que essa noite o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, nos ajude a sairmos aqui mais comprometidos com a obra da evangelização, a quebrarmos esse vício, a não cometermos o mesmo pecado da nação de Israel. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu reconhecendo a minha limitação e a circunstância do que eu estou vivendo, é muito pouco. Nós poderíamos trabalhar muito mais essa questão da teologia da evangelização para a igreja local, mas eu penso que isso é essencial para hoje à noite. Que o Senhor Deus pelo seu Espírito, nos desafie para que o nome de Deus seja glorificado. Olhe para o Jardim Botânico hoje à noite e responda para o seu coração: Deus é glorificado nesse bairro. O estado de coisas como está aqui no bairro do Jardim Botânico, Deus está sendo glorificado no Jardim Botânico. Meus irmãos, esses condomínios que nos cercam, eles na verdade são verdadeiros calabouços de angústias. Gente que está aí vivendo de uma forma em que Deus não é glorificado. Olhe para o Jardim Botânico e responda para o seu coração se Deus é glorificado aqui. Se Deus não é glorificado, Ele conta conosco para manifestarmos a sua glória no Jardim Botânico. Para dizermos ao Jardim Botânico que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Que Deus, o Espírito, nos dê as estratégias. O Senhor abrirá as portas necessárias. Os caminhos e as portas serão abertas. Aqui está o povo de Deus para proclamar a glória do Senhor nesse bairro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome precioso do Senhor Jesus, essa noite nós queremos bendizer o Teu nome, te agradecendo pelo privilégio que nos dá de estarmos na Tua casa. Bendito é o Teu nome porque o Senhor nos salvou, Tua graça nos alcançou. Por caminhos diversos, muitos de nós acabaram aqui, congregando juntos, para a glória do Teu nome, desenvolvendo seus dons, seus talentos. Somos Tua igreja aqui no Jardim Botânico. Aleluia. E sobre nós repousa o desafio de proclamarmos a Tua glória, de manifestarmos a Tua justiça. A Tua justiça só é manifesta no mundo quando o Evangelho é pregado. Essa noite, querido Deus, que Teu Espírito de vida nos desafie, possa compungir, contristar, quebrantar o nosso coração, nos fazendo sair essa noite daqui, não apenas com um sentimento, mas de fato com uma postura nova de comprometimento em relação à proclamação do Evangelho. Não nos permite fazer da igreja um clube, um ninho gostosíssimo de confraternização. A igreja está no Teu plano para manifestar a Tua glória. A igreja é o novo homem, é a nova sociedade de Deus, é a sociedade da cruz, é a sociedade da graça, é a comunidade da Tua glória. Essa noite, querido Deus, não nos permite